Fala aí, pessoal, boa noite. O pessoal entrando aí já tá entrando bastante. Tem meu amigo ali, Eduardo Braz, grande Eduardo Braz. Hoje Eduardo Braz vai... Sagui, vai aprender processo. Hoje você vai aprender teoria da prova, rapaz. Prova penal. Pessoal entrando aí. Vamos lá, já tem quase 50 pessoas. Paula já que chegou. Fala, Dedé, é isso aí, meu amigo, beleza? Vamos lá, né? Manda um alô pra Mesquita, claro, cara. Alex Brasil. Mesquita, pô. Sou eu, abraço, é isso aí. Grande Sagui. Lu Santos, Tatiane, Paula Jacques, André Breno, cheguei também, tô aqui também. Pessoal entrando, André Gregório. Vamos lá. Tamo junto, mestre, é isso aí, Gabriel. Bora passar o trator, é isso aí. Orílio de Carvalho. Orílio não é Olavo de Carvalho não, né? Orílio de Carvalho, Araruama, claro, porra, Araruama, galera de Araruama, porra. Bárbara Felizardo, pô, isso aí vai passar, Felizardo, né? Hoje é sobre o quê? Pô, cara, SD André, hoje é prova penal, cara. Boa noite, professor. O pessoal tá entrando bem aí, a galera tá entrando aí. André Breno. Bela situação para participar, não. Tamo junto, Sejures em peso. Isso aí, pessoal de Sejures. Vambora. Orílio de Carvalho. Acabou de botar agora aqui, botou uma foto do Sérgio Moro X9 e a da Joyce Hasselman X-Bacon, sacanagem, né? Belém do Pará, porra, Silvio Cesarme. Belém do Pará, pô, morei lá já, cara. Não, morei em Santarém. São Gonçalo chegou, isso aí, Caveira. Só de Nova Iguaçu também chegou. Pô, só tá entrando forte aí, hein? A galera tá entrando aí com raiva. Ju Amaral, acho que Ju Amaral, acho que ela é do meu grupo também, né? Andréa Batista, alô, Eliane, vambora. Campo dos Goitacazes, pô, terra boa. Aniversário da Nanda, porra, Nanda, feliz aniversário aí, pô. Não sei quem é não, mas feliz aniversário, mandando um beijo pra você, claro. Boa noite, mestre. Mangaratiba presente, é isso aí, pô, galera de Mangaratiba também. Edno Dalto, Jefferson, pô, vambora, isso aí, vambora. Tá ficando claro? Claríssimo, Luciano. Claríssimo. Niterói, muito calor em Santarém, deve estar, né, Silvio? Deve estar. Eu imagino, terra boa, cara. Tem um amigo meu que mora em Belém, falou que tem a hora certa pra chover, né? Bateu 5h54, Brás de Pina, 5h54, a água cai, né? É aniversário da Nanda hoje, que Nanda, o Sagui. Não vai me sacanear não, pô. Vamos lá, galera. Madureira, tamo aí. Rafael tá dando alô. Campos de Goitacazes. Tá aí, galera. Olha só, Morro da Cocada. Não vai falar aquele negócio de como é que é? O nome daquele cara? Tomás Urbano. Ah, Nanda do Gustavo, beleza. Pô, ela não deve estar aí, né? Ah, Nanda do Gustavo, porra, não. Eu tô perdidão. Vambora, galera, vambora. Olha só, eu passei pra vocês essa semana, não é isso? Essa semana eu peguei alguns pontos aí iniciais pra gente começar a brincar essa semana aí. Pra outra semana também. Vamos pegar os pontos mais importantes, né? Então nós já vimos um pouco de inquérito policial, não falei muito, nem isso. Quero depois fazer uma de ação penal, que eu fiz até em outros cursos aí. Boa noite. Peguei uns pontos realmente bastante aleatórios. Eu não vou lembrar quais são os pontos, não. Então pode ser que eu erre. Mas eu lembro que eu falei de prova. Não vou falar de prova hoje. Prova penal hoje. Não vou falar sobre prova penal hoje. Vamos falar sobre lei de drogas, eu acho, não é isso? Abuso de autoridade, nós vamos falar. Nós vamos falar isso na última aula, sábado, Lei Maria da Penha. Nós vamos falar também do Juizado Especial Criminal, não é isso? Então é GCRIM, Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, ação penal e mais um aí. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São 6. Essa aí é óbvio que semana que vem nós vamos lá. Inclusive, pessoal por direct, pode mandar aí o que vocês acham do próximo ponto, a gente conversar sobre isso. Tá? Tô aí totalmente aí acessível para ouvir os senhores, pra gente poder fazer aí. Lembrando que o pessoal lá do grupo fechado lá, o negócio tá bizarro. O negócio tá bizarro. Realmente tá bombando mesmo. Entendeu? É uma surpresa agradável, não só o interesse das pessoas, como o número de pessoas interessadas e o material que a gente está mandando para eles. Tá?
Porque quando é só falar comigo aí, só mandar um direct, você tem como conversar comigo, tá? Vambora, gente. Vamos começar a falar de prova penal, tá? Prova penal, gente. O que é prova penal? Primeiro, para você se localizar, artigo 155 e seguintes do Código de Processo Penal. Artigo 155. Mas eu primeiro tenho que definir para os senhores o que é a prova penal, né? Eu lembro... Bom, aluno meu já sabe o seguinte. O que é produzido no curso do inquérito policial, né? O livro do Weber Martins, ele fala isso com clareza. O que é produzido no inquérito policial é tudo, menos prova. Ok? Por que não? Porque a prova, gente, o juiz, ele vai condenar ou absolver alguém embasado nas provas. E as provas, necessariamente, elas devem ser produzidas sob o crivo do contraditório. Então, quando você fala de prova, você tem que ter basicamente 4 coisas na tua mente. Nós só se enumerar. Inclusive o pessoal do grupo fechado está com o resumo todo aqui. Mandei para eles hoje no meio da tarde, ó. Tudo que eu vou falar tá aqui. Já no Word, bonitinho para eles. Só o cara olhar, deve estar acompanhando a aula, essa live, junto com o material já escrito para eles, que é o pessoal da minha mentoria, o pessoal do grupo fechado. Mas vamos seguir. Eu quero que você fale sobre 4 coisas. Para você entender o que é prova, tem que ser 4 coisas. Primeiro, prova é todo elemento que informa o processo. Todo elemento informativo do processo. Então, na verdade, prova é todo elemento de convicção que vai informar não as partes do processo, mas o processo em si. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, primeiro, o que pode perguntar para você? Chamado princípio da comunhão das provas. André, o que é o princípio da comunhão das provas? Significa dizer, gente, que a defesa, ela pode se beneficiar por alguma prova produzida pela acusação e vice-versa. Uma testemunha de acusação pode beneficiar a defesa. O interrogatório do réu pode beneficiar a acusação, porque as provas pertencem ao processo, ok? Foi até um exemplo que eu gosto de dar esse exemplo, né? Que não quero falar mal de ninguém não, mas foi, por exemplo, no caso do Lula. No caso do processo do Lula, lá do sítio em Atibaia, do apartamento em São Bernardo do Campo, só para você entender. Ele alegou que o imóvel dele, vizinho a ele recebeu, ele usava para aluguel. Ele alugava o imóvel, ele mora em São Bernardo do Campo, tinha um apartamento ao lado, que ele alugava, que servia como escritório e como comitê do PT lá, para ele. Ok, ele falava o seguinte, eu aluguei. E o Ministério Público alegou o seguinte, que ele recebeu aquele apartamento de propina. Aí ele falou, não, eu aluguei. Aí o então juiz da época, e agora ex-ministro da Justiça, e agora bacharel em Direito, não é isso? Ele falou o seguinte, olha, eu quero que você demonstre as provas do que você está alegando. Se você está alegando um fato, você deve demonstrar a veracidade desse fato. Vai falar sobre isso. Eu queria que você mostrasse, já que você aluga, ele mostrou os recibos de aluguéis. E esses recibos, havia fortes indícios que estava falsificado. Por N motivos que não venho aqui falar. O que eu estou querendo dizer para vocês que foi uma prova produzida pela defesa. O advogado de defesa que acostou no processo os recibos de pagamento dos aluguéis. E vai servir como acusação do quê? De alguma fraude. Estou alegando isso. Estou querendo dizer o seguinte, princípio da comunhão das provas. As provas pertencem ao processo. E além de tudo, quando eu falo que as provas têm elemento informativo que informa o processo, existe também o chamado princípio da concentração. E o que é o princípio da concentração? Em regra, todas as provas devem ser produzidas em audiência. Eu concentro a forma de produção de provas. Eu concentro a oitiva das testemunhas. Eu concentro a declaração do ofendido. Eu concentro o esclarecimento dos peritos. Eu concentro o interrogatório do réu. Tudo aquilo deve ser produzido em regra, concentrado em audiência. Em regra. Por que eu estou dando muito ênfase no em regra? Porque você sabe que eu posso produzir provas excepcionalmente no curso do processo. As provas irrepetíveis, as provas urgentes, as provas inaudita altera pars. Então é possível que eu produza algumas provas excepcionalmente no inquérito, antes, não é isso? E que vão ser aferidas durante a audiência. Aí o Modesto falou, provas cautelares, provas urgentes e provas irrepetíveis ou provas inaudita altera pars, sem ouvir a outra parte. Mas em regra, eu tenho 2 princípios. O princípio da comunhão das provas e o princípio da concentração. Porque ela informa o processo. O que mais? É o chamado princípio do imediatismo. O
que é o princípio do imediatismo? As partes, elas vão ter contato com a prova imediatamente, diretamente. O juiz pergunta à testemunha diretamente, o MP pergunta diretamente. Eles pegam os autos do processo na mão. É o princípio do imediatismo. Bem como também existe o princípio da identidade física do juiz. O que é o princípio da identidade física do juiz? Em regra, o mesmo juiz que tem contato com a prova é o juiz que vai sentenciar. Então, para começar a brincadeira, estamos dando prova penal, artigo 155. Se o cara bater na tua cabeça, você responde: quer prova? Olha, a prova é todo elemento informativo. Ele informa o processo, é produzido de forma concentrada, o juiz, ao produzir, tem contato imediato com a prova. E o que mais? Em regra, o mesmo juiz que tem contato com a prova deve ser o juiz que vai dar a sentença. Ok? Primeiro passo. Segundo passo, prova é produzida sob o crivo do contraditório. Ah, professor, me lembrei agora. Como o inquérito não é processo, é procedimento, como o inquérito não é sistema acusatório, mas sistema inquisitório, em regra, eu só tenho contraditório no curso do processo. E o que é contraditório? Contraditório, gente, que toda prova produzida por uma parte, a outra parte tem que ser dada a oportunidade de se pronunciar, de se manifestar. Então, toda prova que o MP produz contra o réu, eu tenho que oportunizar o réu a ter contato com a prova, dar um prazo para ela avaliar a prova e ela poder se pronunciar sobre essa prova. E o juiz tem que ouvir as duas partes. Então, se uma testemunha de acusação, a acusação pergunta, a defesa pergunta, e o juiz, se entender que existe algo a ser perguntado, ele vai perguntar. Se liga agora. Decisão recente agora do Supremo Tribunal Federal, tá? O Supremo Tribunal Federal que está em choque aí, não é isso? Pode ser que alguém acabe com o Supremo, mas o que me interessa? André, qual é a ordem de se ouvir uma testemunha? Ordem. O Código de Processo Penal me fala, estou tranquilo. Testemunha de acusação, primeiro pergunta a acusação, depois pergunta a defesa, é isso. Se houver um ponto a ser dirimido, depois pergunta ao juiz. Entenderam? Testemunho de acusação, primeira acusação, depois a defesa, e se houver ponto a ser dirimido, alguma dúvida, o juiz pergunta. Parece que estou falando besteira, não parece? Mas não é não, é o certo. E o Supremo Tribunal falou o seguinte: olha, se o juiz começar perguntando, não gera nulidade, é mera irregularidade. Porque quem já atua em processo uma vez na vida, viu que muitas vezes o juiz já começa perguntando. Isso é mera irregularidade. Ok? Então, se quer ir para a tua prova, testemunho de acusação, primeiro MP, depois a defesa, depois o juiz. E as testemunhas de defesa? Primeiro a defesa, depois a acusação e por último o juiz. E se o juiz perguntar primeiro, mera irregularidade, STJ e Supremo já falaram sobre isso. O que mais? Para que serve a prova? Qual é o objeto da prova? Olha a minha palavra, objeto de prova. É um fato a ser provado. O objeto da prova é um fato. E esse fato tem que ser provado que é verdade. Então, olha só, o objeto da prova é a demonstração da veracidade de um fato. É isso. Caiu numa prova que o objeto da prova necessariamente é o fato criminoso. Certo ou errado? Errado. O objeto da prova é óbvio que é o fato criminoso, mas não precisa necessariamente ser o fato criminoso. Pode ser, por exemplo, um fato negativo, que é uma prova. O que seria o fato negativo? Eu estou provando o não fato. Como é que é? Estou provando o não fato. É o chamado álibi. O álibi, eu estou provando um fato negativo. Eu não estava no local do crime. Então, André, se o crime aconteceu 10 horas da noite, as câmeras filmaram alguém matando o cara de capuz 10 horas da noite, como é que você prova a sua inocência? Eu provo a minha inocência demonstrando o não fato. Eu vou provar um fato diverso. Eu vou conseguir demonstrar em câmeras, em cartão de crédito, em depoimento, que eu estava no motel com a minha esposa no mesmo horário. Simples assim. Então, se eu estava no motel em tal lugar no mesmo horário, eu não estava na cena do crime. Ok? Então, eu tenho que demonstrar a veracidade de um fato. Isso é objeto da prova.
E por último, o objetivo da prova. Qual é o objetivo da prova? É influenciar favoravelmente a decisão jurisdicional. Então você, com esses 4 elementos, você entende o que é prova. Para mim, a aula podia até terminar aqui. André, o que é prova? Rapaz, prova é todo elemento informativo que forma o processo. Tem que ser colhido sob o crivo do contraditório. O que mais? O objeto dela é um fato a ser provado, demonstrando que ele é verdadeiro. E por último, qual é o objetivo da prova? Influenciar favoravelmente a decisão do juiz. Acabou. Maravilha? Então nós temos o conceito de prova. Já caiu em prova, está no nosso material aí, fonte de prova e meio de prova. E a definição boa é que fonte de prova são pessoas ou coisas que a prova deve incidir. Pessoas e coisas. Então, André, uma testemunha é o quê? Testemunha é fonte de prova. Eu vou chamar esse cara porque ele é fonte de prova. Um celular, uma capa, um celular pode ser uma fonte de prova. Daqui pode surgir uma cacetada de coisas. Aqui dentro deve ter um montão de provas aqui dentro. Então eu tenho um celular que é uma fonte de prova. Ponto. Mas André, como é que eu vou tirar esses elementos daqui? Eu vou tirar através dos meios de prova. Fonte de prova é o instrumento ao qual a conduta recai. Agora, o meio de prova é a forma com que eu vou extrair esses elementos. Tá claro? Então fica bacana, André. Testemunha é o quê? Testemunha é uma fonte de prova. E o meio de prova vai ser o quê? O seu depoimento. Fonte de prova é a pessoa e o meio de prova é o jeito que eu vou tirar da boca dele. Tiro da boca dele e boto no papel. Meio de prova é o depoimento. Ok? Perfeito? Então eu tenho isso aqui. Agora, quais são as fases da prova? Aí decora PAPV. PAPV, não esquece mais. André, as provas devem ser produzidas como? PAPV. Ok? Fase da prova, PAPV. PAPV. Lembra? Propositura, admissão, produção, valoração. André, essas provas vão fazer o quê? Olha, primeiro, propositura. Tem que pedir. Segundo, o juiz tem que admitir. Terceira, tem que ser produzida. E por último, tem que ser o quê? Tem que ser valorada. PAPV. Como é que é a prova? Propositura, admissão, produção, valoração. Falar um detalhezinho de cada um. Propositura, quem faz? Propositura, quem faz é as partes. Se liga. Pô, pessoal da minha mentoria, então, já deve estar de saco cheio de tanto áudio que eu mandei para eles. Não é isso? Estou falando isso direto. Ó, pacote anticrime tá mudando o paradigma. Juiz agora é inerte. Muito mais inerte. Ele não pode prender de ofício mais. Ele pode produzir provas de ofício, porque o Código de Processo Penal está escrito. Mas a ideia é que o juiz seja imparcial. Tá claro? Então a regra é que quem pede as provas, propositura é das partes, acusação e defesa. Se for uma ação penal pública, Ministério Público. Se for uma ação penal privada, o querelante. E o réu que produz as provas, também que são da sua defesa. Se liga que a doutrina fala que existem momentos ordinários de produção de prova, propositura de prova. André, se eu quiser produzir uma prova, quando que eu peço? Olha, no momento certo é o promotor quando ele oferece a denúncia e a defesa quando ele oferece a sua resposta. É essa a regra. São chamados momentos ordinários. Mas existem momentos extraordinários? Sim. Significa dizer que no processo penal eu posso produzir provas quando? A qualquer momento, quando você quiser. Por quê? Porque se busca a verdade real. Uma testemunha pode ser ouvida quantas vezes? Quantas o juiz achar que deve ser ouvida. Mas qual é o momento adequado para pedir para ouvir uma testemunha? O promotor quando denuncia e o acusado quando oferece a sua resposta. É a regra. Ok? E a admissão? A admissão que é bacana. Se liga, gente, eu gosto de falar assim para todo mundo, para não esquecer isso. André, quais são as provas que devem ser admitidas? Bom, se propositura são as partes, a admissão quem faz? É o juiz, claro. É o juiz que vai admitir ou inadmitir as provas. André, e quais são as provas admissíveis no processo? Eu gosto de falar assim para o cara não esquecer. Quais são as provas que o juiz deve admitir no processo? É óbvio, gente. Todas. Por que todas?
Porque se o juiz rejeitar uma prova, ele vai estar comprometendo o quê? O princípio da ampla defesa. Então eu quero a regra. André, tem pena de morte no Brasil? Não, acabou. Ah, mas olha só. Tá, eu já entendi. Tem exceção. Ok? Então quais são as provas que podem ser produzidas no processo? Todas. Por que você está falando com tanta veemência? Porque se o juiz nega, ele vai estar comprometendo o princípio do quê? Da ampla defesa. Ok? Já entendeu? Aí a doutrina fala, olha, existem fatos que não precisam ser provados. Por que existem fatos que não precisam ser provados? Por algumas razões. Primeiro, tá no material aqui. Até pulei aqui. Por alguma razão eu pulei aqui, mas vamos embora, vamos de cabeça. Quais são os fatos que não precisam ser provados? Primeiro, fato notório. Fato notório é de conhecimento geral. Então, se eu estou denunciando alguém porque houve um homicídio em Copacabana no dia 31 de dezembro, às 9h15 da noite, eu não preciso provar que a rua estava lotada. Por que será? Pô, você é débil mental? Você mora na lua? Isso é um fato notório, meu amigo, que 9h15 da noite, na nossa cidade de Copacabana, na Avenida Atlântica, no dia 31 de dezembro, tem 1 trilhão de pessoas. Estranho como é que vai ser nosso Réveillon, né, com esse coronavírus, né? Só pra gente começar a pensar. Então eu não preciso provar isso. Eu não preciso provar que dia 25 de dezembro é feriado. Eu não preciso provar que Jair Bolsonaro é presidente da República. São fatos notórios. Outros 2 fatos que não precisam ser provados são os fatos impertinentes, irrelevantes e protelatórios. Fatos impertinentes não têm relação com o processo. Fatos irrelevantes não influenciam o juiz. E fatos irrelevantes, impertinentes e protelatórios. O que é um fato protelatório? Só visa atrapalhar o andamento do processo. Então, André, o juiz aceita quais as provas? Todas. A não ser que o juiz fale o seguinte: olha, ela é uma prova impertinente, ela é uma prova irrelevante, ela é uma prova protelatória. Me dá exemplo de uma prova impertinente que não tem relação com o processo. Testemunhas que estavam viajando, testemunhas que já falaram em juízo ou na delegacia que nada sabem. Ouviram em delegacia, o que você sabe do crime? Eu nada. Você conhece o André? Conheço. Você não o vê há quantos anos? Há 40 anos. Eu nasci na mesma maternidade que ele. Tem mais de 40 anos que eu não falo com ele. Isso é uma prova impertinente. Ok? Não tem relação com o processo. E uma prova irrelevante. A prova irrelevante é aquela prova que não vai influenciar a decisão do juiz. O cara foi morto com um tiro, com um projetil de arma de fogo. E a defesa está pedindo para fazer perícia nas facas do apartamento. Qual é a relação de faca com o tiro? Não estou vendo relação nenhuma. Não vai influenciar a minha decisão em nada. Porque ele morreu de tiro, que eu estou fazendo a perícia na faca. E as provas e os fatos protelatórios. São aqueles fatos que visam atrasar o andamento do processo. Um bom exemplo foi o Eduardo Cunha. O exemplo do Eduardo Cunha é fantástico. O Eduardo Cunha falaram que ele estava desviando verba para a Suíça. Ah, quer dizer então que você, Sérgio Moro, está dizendo que eu estou com verba na Suíça? Ok. Eu quero ouvir quem? Eu quero ouvir o cônsul da Suíça e o presidente do Banco da Suíça. Para atrapalhar, atrasar o processo. O que o juiz fez? Indefere. Você não está querendo provar um fato que vai me influenciar. Você está querendo atrasar o processo. Ok? Se liga, fatos axiomáticos. Fato axiomático é um fato lógico, evidente, lógico. Se eu estou provando que estou no Piauí 10 horas da noite, eu não preciso provar que não estava no Rio às 10. Se está provado em câmera de filmagem que eu estava no hall do hotel no Piauí e eu atravessei às 10h15 e a perícia viu que a prova é verdadeira, eu não preciso provar que eu não estava no Rio 10h40. Isso é uma coisa óbvia. Ok? Até abri com meus alunos, né? Elementar, meu caro Watson. São as provas axiomáticas. Com o que o Sherlock Holmes falava com o Watson? Elementar, meu caro Watson. Disso aqui, eu chego isso aqui. Ok? É isso aqui. O que mais? Mais importante agora. As provas incontroversas. Se liga agora. Provas incontroversas. Prova que não tem controvérsia. As provas... Olha que bacana agora. Provas que não tem controvérsia. Tem que ser provado, sim ou não? Tem. Por que isso? Porque o réu é presumido inocente. Me dá um exemplo que eu não estou entendendo. O promotor denuncia alguém por ter roubado uma pessoa, furtado um celular. É uma denúncia.
E o réu, no curso do processo, ele fala o seguinte: excelência, eu estou confessando, eu furtei o celular. Isso é um fato incontroverso. Se o promotor falou que ele furtou e o réu falou que ele furtou, não há controvérsia. Porém, no processo penal, como o réu é presumido inocente, se nenhum dos dois conseguir provar, ok? Ele vai ser absolvido. Perfeito? Tranquilo? Então tem que ter a situação do quê? A situação de fatos o quê? De fatos incontroversos têm que ser provados. Fatos irrelevantes não precisam ser provados. Fatos incontroversos têm que ser provados. E por último, as provas ilícitas devem ser inadmissíveis no processo. Provas ilícitas devem ser inadmissíveis no processo. E aí eu faço um gênero que são provas ilegais, que eu divido em provas ilícitas e provas ilegítimas. Provas ilícitas ofendem a Constituição. Provas ilícitas ofendem norma de direito material. Provas ilícitas, elas são colhidas de forma ilegal. E as provas ilícitas devem ser inadmissíveis. André, o que é uma prova ilegal? Uma prova ilegal é produzida em confronto com o ordenamento jurídico, em desacordo com as leis. Prova ilegal é aquela produzida em desacordo com as leis. Se essa lei for material, é uma prova ilícita. Se essa for uma lei processual, é uma prova ilegítima. Se a prova ofender a Constituição, é uma prova ilícita. Se não ofender a Constituição, é uma prova ilegítima. Provas ilícitas, o vício é na colheita, ela já é colhida de forma errada. E as provas ilegítimas, o vício é na sua produção. As provas ilícitas devem ser inadmissíveis. As provas ilegítimas devem ser desentranhadas do processo. Ok? Quem viu, viu. Quem não viu, vamos seguir. Tá? Porque eu tenho um montão de jurisprudência para conversar com os senhores. Tá? O que é isso aqui, gente? Olha só. Então vamos ver se eu consigo a minha ordem aqui. Então tem a propositura e tal. Então tem propositura e admissão. Perfeito? Agora eu tenho a forma de produção. André, como é que se produz uma prova? Eu produzo uma prova através dos meios de prova. E aí você começa a olhar a partir do artigo 158. Eu tenho, 157, eu tenho perícia, testemunha, indício, documentos, busca e apreensão. Eu tenho interceptação telefônica, gravação telefônica, escuta ambiental, quebra de sigilo bancário. Perfeito? Delação premiada. Todas elas são meios de prova. Ok? Então eu tenho propositura, eu tenho admissão e eu tenho a produção de provas. As partes propõem, em regra, o juiz admite ou não, e aí depois eu vou para a produção através dos meios de prova. E aí tem milhões de meios de prova. Observe que o Código de Processo Penal, como é de 1941, ele tem os meios de produção de provas meio velhos. Testemunha, indício, acariação, declaração da vítima, interrogatório do réu, testemunha. E tem as coisas mais modernas, como QR Code, quebra de sigilo, interceptação de dados, quebra de sigilo bancário, bloqueio de contas no exterior, quebra de medida cautelar. Aí tem um montão de coisa muito mais moderna do que o que está no Código de Processo Penal. Ok? Maravilha? Então, só um negocinho aqui que estava no modo avião aqui, não sei porquê. Ok? E por último, a valoração. Se cair, galera, cai valoração da prova. O que é a valoração, gente? Valoração, o juiz vai botar no prato. O juiz vai pegar todas as provas e vai botar no prato e vai começar a pesar. Então se liga, tá? Que eu tenho sistemas de valoração da prova. E quais são os sistemas de valoração da prova? Vou falar rapidinho que eu tenho muita coisa para falar, né? Já tem quase meia hora de live, a hora passa, voa. A live parece que a live demora 5 minutos, cara. Tô pensando em fazer lá no YouTube também, que no YouTube eu tô livre pra fazer, né? Eu faço o tempo que eu quiser, a hora que eu quiser, fico falando até acabar a matéria, que eu tenho uma hora aqui, eu começo a ficar preocupado. Vambora. Nós temos sistemas de valoração da prova. E o primeiro sistema é o chamado sistema das ordalhas, ou do ordalho. O que é o sistema das ordalhas? Ordalhas, gente, era um caldeirão incandescente, que botava água fervente.
E o cara que era criminoso, ou pelo menos o réu, tinha que botar água no caldeirão, na água fervente, para ver se ele se queimava. Se surgissem bolhas ou flictemas, ele era herege. Isso, gente, eu tinha critérios divinos para aferir a prova. Isso está ultrapassado. Ok? Sistemas divinos, sistema das ordalhas. Era um período, gente, de extrema confiança no juiz. Como o juiz era a igreja, e a igreja é intermediário de Deus, falava da palavra de Deus, ele está certíssimo. Olhar para o cara, você é herege, você é condenado, bota na fogueira, bota na cruz, está tudo certo. Enforca esse vagabundo, esse herege. Porque eu sou a palavra de Deus. Não está parecido hoje com os ministros do Supremo um pouco? Não parece um pouco na Santa Inquisição, a Igreja Católica, que interpretava uma Bíblia, que agora, quem interpreta a Bíblia agora é o Supremo Tribunal Federal? Agora a nossa Bíblia agora é a Constituição? São só eles que conseguem interpretar? Faz o que ele quiser, o que eles quiserem interpretando a Bíblia? Só para você pensar. É isso, é um retrocesso. Aí tá tudo, é a nossa Bíblia. Teve até um ministro que falou isso, a nossa Bíblia é a Constituição. Porra, sério mesmo? Não é isso? Mas vamos seguir, a gente não está aqui para isso, né? Então nós temos o sistema das ordalhas. Veio o iluminismo, ciência, desenvolvendo, viu que aquela porra lá de igreja católica, tudo uma grande babaquice para julgar. Aí veio o oposto, que era uma época de extrema desconfiança do juízo. Que aí veio o chamado sistema da prova tarifada. O que é a prova tarifada? Palavra mágica. Existia a hierarquia entre as provas. Na prova tarifada havia hierarquia entre as provas. Ok? De extrema desconfiança. Por isso que no passado falava-se que a confissão era a rainha das provas. Então no processo só se pensava em uma coisa, em obter a confissão dele, ainda que por meio de tortura. De extrema desconfiança do juiz em razão do período do iluminismo. Nesse período havia hierarquia entre as provas. Se cair na tua prova, esse é um sistema hoje em vigor ou está ultrapassado? Rapaz, olha muito atento com relação às alternativas. Porque em regra está ultrapassado sim, mas você tem resquícios. E um bom resquício, eu quero 2 resquícios muito simples do Código de Processo Penal. André, existe hierarquia entre as provas? Cara, não. Todas as provas são equivalentes. Tá, André, então me dá uma dúvida. Tem uma prova que parece que vale mais. Qual é a prova que parece que vale mais? Dá uma olhada lá no artigo 158 do Código de Processo Penal. Sempre que a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Então, para alguns autores, como o próprio Código de Processo Penal fala, que o exame de corpo de delito será indispensável, se a infração deixar vestígios, alguns autores falam que essa prova vale mais. E tem também uma prova que vale menos, que é a confissão do réu. Tanto é que no artigo 167 fala o seguinte: olha, se por acaso não pudesse fazer perícia, outras provas podem suprir com uma prova testemunhal, mas a confissão do réu não pode suprir. Parece que a confissão vale um pouco menos. Então, para a tua prova, eu quero que você leve isso. Existem provas que valem um pouco mais, porque a perícia é indispensável. Eu estou lendo o código. E também tem uma prova que vale um pouquinho menos, que é o 67, o 198. A confissão do réu é uma prova, palavra bonita, é uma prova semiplena. Uma prova obter dictum. O que é isso, gente? Olha que bacana. A confissão do réu gera condenação, gente. Olha que coisa linda para ganhar a prova. A confissão do réu gera condenação, gente? Sim ou não? Resposta: não. Não é uma prova plena, é uma prova semiplena, é uma prova obter dictum, é uma prova de reforço. Trocando em miúdos, se a única prova contra o réu for a sua confissão, ele vai ser absolvido por falta de provas. Agora, se tiver a confissão do réu com uma prova pequenininha que reforce isso aqui, ele pode ser condenado. Perfeito? É chamado prova semiplena. Eu tenho a prova direta, que está diretamente relacionada com o fato criminoso. Eu tenho a prova indireta, que prova um fato negativo, que é o álibi, por exemplo. Não é isso? E eu tenho a prova semiplena, que é uma prova que não convence sozinha. Tem que ter alguma coisa para reforçar. Isso para quem na prova é uma maravilha. Ok? Maravilha?
E aí seguimos. E nós seguimos, não é isso? Falamos o quê? Falamos do sistema da íntima convicção. Sistema da íntima convicção ou sistema da certeza moral. Íntima convicção ou certeza moral. André, o sistema da íntima convicção, ele julga de acordo com o quê? De acordo com a sua consciência. O cara olha pro réu, olha e fala: rapaz, esse cara aí tem cara de vagabundo. Essa porra aí é estuprador. Acabou. O que vier no processo, não tô nem aí. Pra mim tá condenado. Ele julga de acordo com a sua consciência sem precisar motivar suas decisões. Esse sistema, gente, está ultrapassado ou está em vigor? Ele está em vigor em um único lugar, que é no tribunal do júri. Os jurados julgam de acordo com a sua consciência. Consciência religiosa, consciência política. O cara pode estar no tribunal do júri, olhar aquele cara, o cara fala: pô, esse cara tem cara de que votou no Bolsonaro. Eu votei no Haddad, vou condenar porque ele é bolsonarista. E acabou. Pode falar o que você quiser. É de acordo com a consciência, ele só vai abrir um papelzinho sim e não. Então, o único resquício de íntima convicção ou certeza moral é tribunal do júri. O resto é esse aqui agora, que é o chamado íntima convicção motivada, livre persuasão racional ou livre convencimento. André, como é que o juiz julga? Qual é o sistema de valoração da prova? Livre convencimento, íntima convicção motivada ou livre persuasão racional. O que é isso? O juiz, ele julga, gente, embasado em três coisas. Ele julga de acordo com a Constituição, de acordo com as leis e de acordo com a sua consciência. E tem que botar no papel. Artigo 93, inciso 9. Todas as decisões jurisdicionais têm que ser motivadas. Se liga que você não erra lá em direito administrativo. Motivo e motivação. A motivação é forma de exteriorizar os motivos. Olha o direito administrativo aí. Até qual é a diferença de motivo e de motivação? Motivo são as razões que levam o administrador a fazer alguma coisa. E a motivação é forma, é meio de exteriorizar. E como é que o juiz decide? Botando no papel. E vai ter que fundamentar com questões o quê? Legais, constitucionais. E de acordo com as suas convicções. Então, André, hoje existe hierarquia entre as provas? Não. O juiz pode afastar uma perícia e julgar de acordo com a testemunha? Sim. Desde que ele motive. Ok? Maravilha? Tem até um livro bacana do Humberto Ávila, que ele fala que hoje o juiz não deve fundamentar suas decisões. Não basta que o juiz fundamente suas decisões. De acordo com o artigo tal, condena 300 anos de reclusão. Não. Isso é falta de fundamentação. O juiz não só não tem que fundamentar, mas ele tem que conformar as partes que a sua decisão é uma decisão justa. Não basta fundamentar. Condeno ele embasado no artigo tal. Tá errado. Tem que dizer o porquê que você fez isso. Eu quero ser, não é convencido, é ser conformado. A adesão tem que conformar as partes. Perfeito? Então, sistema de avaliação, eu falei das ordalhas, certeza moral, falei do júri, prova tarifada, 158, 162, não é isso? 197 também, livre convencimento, é isso aí. Prova direta, prova indireta, é isso aí. Motivos e tal. Agora eu queria falar com os senhores alguns detalhes jurisprudenciais agora. Então o cara que entrou e saiu, ele perdeu o melhor, que agora que vem o melhor agora. Tá? Porque a gente fala desse arcabouço, mas agora nós vamos nas decisões específicas dos tribunais. Então, aluno meu da minha mentoria, ele tá olhando ali agora, ali, ó, tá olhando bonitinho ali, com o númerozinho do HC para ele poder em casa olhar tranquilão depois da aula. Tá? Você vai ter que anotar. Se você não tá no meu grupo fechado, você vai ter que anotar, né? E o meu aluno tem todo o roteirozinho bonitinho para eles aqui. Mas vamos embora. Primeiro, gente, reconstituição do crime. O cara cometeu um crime e o delegado pediu a reconstituição do crime. André, o que é reconstituição do crime? Se liga numa palavrinha: dinâmica. Para que serve a reconstituição do crime? Para saber a dinâmica do crime. Como é que foi? Você chegou que horas? Fez o quê? Sentou aonde? Qual lugar? Qual o negócio? Já atirou de onde? Como é que você... Eu vou confrontar o que ele vai falar e vai fazer com a perícia, ver se está falando a verdade ou não. O réu é obrigado a participar disso? Se liga, eu não sei se eu botei no material. Princípio do nemo tenetur sed tegere. Nemo tenetur
se detegere. Assim mesmo escreve. Nemo, peixinho Nemo, tenetur, se detegere. O que é isso? O réu não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O réu tem direito ao silêncio. Está na Constituição. Ele tem direito ao silêncio e, como a decorrência, ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas você já sabe muito bem, está estudando o constitucional, você sabe que isso é um direito absoluto ou relativo. Isso é um direito que pode ser relativizado com outros princípios. E agora vamos nessas relativizações aí. Não é isso? Tem tudo que tem direito. Excelente grupo. Valeu, Andressa. E tenta fazer o melhor, né? Eu já falei com o pessoal lá do grupo, mandei até mensagem hoje, tá? Torna a repetir, desculpa estar sendo repetitivo. Santo Agostinho. Você pode estar fazendo a maior merda da sua vida, mas se você está acreditando, Deus está contigo. E eu acredito piamente que essa galera do meu grupo, se for comigo até a prova, empenar o processo e leis, eles vão passar. E a depender da data da prova, vamos conversar de constitucional e administrativo. Estou com material estúpido de constitucional e administrativo. Louco, material alucinante que eu estou fazendo com o meu livro. Entendeu? Quem vier comigo. Entendeu? Inglês amor, quero ver tirar essa onda com o latim. Entendeu? É sinistro. A parada lá do grupo tá sinistro. Mas vamos embora. Tá? Quem vier, e eu já tô também falando com o pessoal do grupo também. Também não adianta entrar no grupo, galera, pagar e não tá estudando. Aí é jogar dinheiro fora. Entendeu? Isso também não me agrada. Se for pra entrar minha boca, não entra agora não. Agora se não entrar logo, vai perder a porra toda. O cara que já entrou, faltando 2 semanas, já tá perdidão. Eu mando algum material, já fica todo perdidão. Mas é muito áudio, muita aula em vídeo. Tá entendendo? Eu vou começar a fazer as lives exclusivas, que eu ainda tô fazendo no aberto ainda. Tô todo enrolado com o fechado. O cara vai passar. Ele vai passar, porra. Eu botei nos meus grupos abertos, que a Polícia Civil falou esses dias agora, falou acho que ontem. Prova, meados, segundo semestre. Edital está pronto. Passou essa porra de vírus, galera. Essa maldição de vírus. Edital na praça. Você tem que estudar agora para cacete. Como se fosse morrer amanhã. Você tem que estudar como se pegasse Covid amanhã. Eu preciso passar na polícia e pro TJ antes de pegar o Covid. E se pegar Covid antes de morrer. Tem que parar a vida não. Pelo contrário, tem que acelerar. Tem um montão de gente agora aí em casa dormindo, que nem porco, reclamando da vida e tu tá estudando. Entendeu? Agora é a hora de fazer a diferença. Tá? Quando voltar o negócio, o pessoal vai começar o ritmo, vai começar a procurar quais os cursos que estão abertos, como é que vai ser a turma. Tu já tá comendo a orelha dos outros. A própria dos outros. Vambora. Primeiro, reconstituição do crime. Tá? O réu ou investigado é obrigado a ir na reconstituição do crime. Habeas corpus 64354 no Supremo. Então só você botar no Google HC 64354, só botar isso. O que falou o Supremo? Na reconstituição do crime, o réu ou indiciado, ele é obrigado aí sim. Ele só não pode ser obrigado a participar. Mas ir presenciar, ele tem que presenciar. Entenderam? Agora, quando perguntarem pra ele como é que ele fez, você está aqui no bar? Sim. Como é que você entrou no bar? Não sei, não vou participar. Mas o cara tem que ir. HC 64354. Beleza? Ok? Outra, HC 83096. Fornecimento, gente, de padrão vocal. Não é obrigado a fornecer padrão vocal. Padrão vocal. Fala aí pra gente fazer o comparativo. A gente chama de espectrograma. Faz aí o espectrograma. Tem uma ligação lá que você estava ameaçando alguém, tal. Não é isso? Tem uma ligação do Sérgio Moro pro Bolsonaro. Bolsonaro, me dá o padrão vocal seu aí, que a gente vai fazer uma comparação. O Bolsonaro, tá ok? Não vou não. Ele pode ser, quer dizer, ele é presidente, claro, tem tudo diferente. Tá? Mas eu posso me negar sim, porque eu não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo. Ok? HC 83096. Tá? Outra interessantíssima, você vai adorar essa. Tá? HC 99558. HC 99558. Que ele fala do que, gente? Olha que bacana. Você sabe muito bem que hoje, com pacote anticrime, quando o cara é preso, a polícia tem que preservar a imagem do cara. Não é possível a utilização da imagem dele como forma de quê? De ofensa à sua dignidade. Exceto nos casos permitidos por lei ou por regulamentação do CNJ.
Então, André, quando o cara é preso, eu posso expor a imagem dele? Tá? Em regra, não. Porque ele é presumido inocente, tem que preservar sua dignidade. Em regra, não. A princípio, ele entra na Lei 13.869, abuso de autoridade. Em regra. Porque em algumas hipóteses ele pode expor, sim, o rosto dele, né, em algumas situações. Retrato falado, ou então ele colocar a imagem dele para que eu saiba outras vítimas que foram dele. Descoberto um estuprador e tal, mulher, ele não é isso? Pô, quantas pessoas foram? O cara bota e fala, olha só, alguém foi estuprado por esse cara aqui também? Excepcionalmente. O CNJ vai ter que regulamentar isso em 180 dias, a partir do dia 23 de janeiro agora. Então é só fazer suas contas aí. Ok? Então, veja bem, qual é a pergunta agora? Isso é regra do Estado. O poder público tem que preservar a imagem dele. Ponto. E a imprensa? A imprensa também tem que preservar, sim ou não? HC 99558. O STF entende que este deve valer apenas às autoridades estatais. Autoridades estatais. Então, André, Datena, não é isso? Inclusive, até uma vez eu falei com os alunos, depois ficaram me pedindo. Tem um negócio no YouTube, 100 meias palavras. É só botar 100 meias palavras. É mó barato. É um cara que é repórter e vai no presídio e fica sacaneando os presos. Mas o repórter é engraçado e ele pega os bandidos engraçados. Então é mó barato. Eu, pelo menos, acho engraçado. Algumas hipóteses. É o travecão que bateu no cara. É o outro cara é o cachaça com traveco. Ele entrevista os dois. E ele é engraçado também. Mas ele está expondo a imagem deles. Não é isso? Ele responderia por algum crime e tal? Em regra, não. Ok? Se liga que o Supremo Tribunal Federal, não sei se vou ter tempo de falar sobre isso, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, gente: provas, elementos informativos colhidos, fontes de prova colhidos em diálogos informais na polícia é prova ilícita. Diálogos informais com a imprensa sem informar que está sendo gravado é prova ilícita. Entenderam? É muito comum isso. O cara é conduzido para a delegacia. O cara está ali perto da cena do crime, o delegado, o policial malandro, o cara é safo, não é isso? Sentiu que aquele cara ali deve ter feito o M, pega o cara e conduz para a delegacia de boa. E aí, bichão, tranquilo? Pô, tranquilo, tá, vamos lá para a delegacia, vamos conversar, vamos trocar uma ideia aqui. Quem é você? Vamos trocar uma ideia. Pá. Pega informação, prova ilícita. Ele está se escondendo de policial. Ok? E com relação à imprensa, a imprensa, ali ó, o F. Tomás já falou já, inclusive hoje apareceu isso, tá claro? Não mostra a cara mais não, preservação da dignidade do cara. Você está certo ou tá errado não, tá gente? Uma coisa é certa, ele é presumido inocente, não é porque ele foi preso em flagrante que eu tenho que dizer que ele é culpado e colocar no escárnio popular, mostrando a foto dele na imprensa, até porque o dano pode ser irreparável, mas não interessa, isso deixa para outra live para a gente filosofar sobre essas questões. Maravilha? Então entenda que também não se aplica às autoridades policiais, tá? Outra questão boa de prova pra cacete: silêncio do réu. André, o silêncio do réu, o juiz pode condenar o réu fundamentado no seu silêncio? A resposta não é não. A resposta é de jeito nenhum. O juiz não pode condenar o réu embasado no seu silêncio. Ele pode, se alguma, pode utilizar o silêncio sequer para agravar a pena dele, o silêncio dele, porque ele tem direito constitucional ao silêncio. Mas se liga no artigo 478 do Código de Processo Penal, que fala do tribunal do júri. Júri, já viu que o pessoal é leigo, é com a íntima convicção. Olha o 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: 2. Ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Então olha que bacana. O que fala o Código de Processo Penal? O réu tem direito ao silêncio, vírgula, porra. Então o juiz não pode fundamentar a condenação do silêncio, agravar a pena dele do silêncio, e no tribunal do júri, como os jurados são íntima convicção, são leigos e íntima convicção, eu sequer posso falar em plenário, alegar que, olha, os senhores jurados, inclusive o réu, ó, ficou calado o processo inteiro. Quem fica calado não é culpado, não?
Se eu falar isso em júri, já era. O processo está anulado. Quer dizer, o julgamento em plenário está anulado. Ok? Beleza? Muito bom isso aqui. Outra, gente, prova invasiva. Invasiva, cavidades corporais. Intervenção corporal invasiva ou intervenção corporal em cavidades corporais. Intervenção em cavidades corporais. Tá? Qual é a regra? A regra, fica atento agora no pacote anticrime. Tá? O que falou o Supremo? Intervenções corporais. Intervenção corporal, gente, só de forma passiva, nunca de forma ativa. Então olha o que ele falou aqui, ó. Intervenções corporais que pressupõem penetração no organismo humano, com extração ou utilização de parte dele. Prova não invasiva é uma inspeção ou verificação corporal. Então hoje, claro, o exemplo de DNA, galera. O exemplo de DNA era uma prova invasiva. DNA tinha que enfiar uma agulha no corpo. Como o DNA era para enfiar uma agulha no corpo, é uma prova invasiva. Não poderia ser obrigado a fazer. Passado. André, nós estamos em que ano? Nós estamos, sei lá, 2004. Como é que tira DNA? Mete uma agulha no corpo, tira o sangue do cara. É a única forma. Como é que é o nome disso? Prova invasiva. Ele pode se negar a fornecer padrão genético. André, nós estamos em que ano? Nós estamos em 2020. André, 2020, eu meto uma agulha ou passo um cotonete na gengiva dele? Ou eu puxo um bulbo capilar do cabelo dele? Não é isso? É uma prova não invasiva. Então ele é obrigado a fornecer Supremo. Hoje ele é. Ok? Se liga que o pacote anticrime falou algo diferente também. Tá? O pacote anticrime falou o seguinte. O pacote, pô, ele não prestou atenção, né? E o cabelo e a saliva? Acabei de falar, né? Paula, tu deu uma dormida aí, né? Acabei de falar. Né? Isso é uma prova não invasiva, né? Só passar aqui na gengiva é uma prova da superfície do corpo. Não entra o quê? Na cavidade corporal. E isso aí, Orílio de Carvalho. O pacote anticrime falou o seguinte, que já estão alegando inconstitucionalidade. O cara que já está preso, ou que vai ser preso de agora em diante, ele vai ser obrigado a fornecer o quê? Padrão genético para o banco de dados genéticos agora. Todo mundo do sistema carcerário vai ser obrigado a fornecer. E ponto final, cala a boca. Entendeu? Poxa, André, mas eu posso obrigar o cara a fazer? O que falou o pacote de crime? Se ele não fornecer, eu vou considerar como infração grave. E considerando como infração grave, ele perde todos os benefícios da progressão de regime. Entre outros, livramento condicional e progressão de regime. Então estão alegando inconstitucionalidade, porque o pacote de crime não obriga a fornecer padrão genético. A lei não é expressa, ele é obrigado. Mas ele fala o seguinte, se não fornecer, eu considero falta grave. E considerando falta grave, a lei me tira todos os benefícios, como progressão de regime ou livramento condicional. Ok? Então estão alegando essa inconstitucionalidade, tá? Olha que interessante, HC 149 e 146 no STJ. HC 149 e 146 no STJ. Exame de raio-x é prova lícita, não é invasivo. Raio-x não é invasivo. Quando eu falo raio-x, eu também já pego aquela parte de eletromagnético, não é isso? Scanners corporais. Tá claro? Beleza? Tranquilo? Tem também a reclamação da Glória Trevi. Reclamação foi a reclamação 2040 no Supremo. Foi talvez a parte mais maneira. A Glória Trevi, gente, ela disse que foi estuprada no presídio. Eu acho que ela estava presa, ou ela foi visitar o marido que estava preso. Acho que ela estava presa, né? Agora não vou lembrar agora. E ela engravidou. E ela alegou que ela foi estuprada por um agente penitenciário. Pediu indenização por parte do Estado, porque acho que ela era mexicana, né? Não vou lembrar agora. E o que o juiz falou? Cara, beleza, ok, realmente é uma alegação muito grave. Você está grávida realmente, né? Está dizendo que foi proveniente de estupro. Maravilha. Qual foi o período? Tal lugar. Pegou o DNA de todos os guardas. Claro, né? Eu também falei também. Se eu não tivesse estuprado, todo mundo forneceu o padrão genético. Aí o juiz falou com a Glória Trevi. Glória Trevi, agora você me entrega, por favor, o seu padrão genético. Eu vou dar nada. Não sou obrigado a fornecer meu padrão genético, mas eu fui estuprado.
Mas você não quer produzir prova, não? Não, não vou produzir prova, não. Ok. Não é obrigada a produzir provas, aí seria uma questão invasiva do corpo dela. Ela não quis. Maravilha. O que aconteceu? Ela teve o filho. Quando teve o filho, expulsou a placenta. Mandou pegar a placenta. Comparou a placenta com todos os guardas penitenciários, agente penitenciário, nenhum bateu. Era do marido dela mesmo. Ok? É uma prova lícita. Maravilha? Outra coisa bacaníssima são as provas emprestadas. André, uma prova, ela pode ser utilizada em outro processo? Uma prova produzida no processo A pode ser utilizada em outro processo? E aqui eu já começo a falar com você o seguinte, já faço um link com relação a uma interceptação telefônica. Quando eu falo de interceptação telefônica, eu também posso falar de interceptação de dados. Quando eu falo de interceptação de dados, eu também posso fazer o que? Escuta telefônica, escuta ambiental, quebra de sigilo bancário, fiscal. E eu te faço uma pergunta. A interceptação telefônica é feita quando? Decora essa porra. Lei 9296 de 96. Decora. Lei 9296 de 96. Tem que ser um crime punido com reclusão. Só posso interceptar quando for absolutamente imprescindível para a produção da prova. Entendeu? E eu vou interceptar pelo prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado por várias vezes. Esse pedido pode ser oral, e o juiz tem que decidir em 24 horas, não pode de ofício, ainda mais agora com o pacote anticrime, e só para crimes punidos com reclusão. Tem que ter ordem judicial, tem que estar sendo investigado criminalmente o processado. Já fiz um resumão da interceptação telefônica. Então só para crimes punidos com reclusão. Sempre que for absolutamente o quê? Imprescindível. É isso. André, quando é que intercepta o telefone? Se o cara estiver sendo investigado ou processado por crime punido com reclusão, e eu só consigo obter a prova se interceptar. É imprescindível. E o juiz vai e intercepta. E degrava. Tem a prova na mão. Essa prova pode ser utilizada em outro processo? Pode. E o nome disso é prova emprestada. Agora você tem que entender o seguinte. Para que essa prova possa ir para lá, tem que ter vários requisitos. E infelizmente esses requisitos da interceptação telefônica, tem a prova emprestada em processo administrativo disciplinar, tem execução provisória da pena, olha, fala com a pessoa aqui, ó. Execução da pena, isso aí, execução provisória da pena, não é isso, moleque? Execução provisória da pena, tá? Eu tinha que falar com vocês também, tá? Do Código de Trânsito. Eu tinha que falar com vocês também de provas ilícitas, provas ilegítimas, fonte independente, descoberta inevitável, mancha expurgável, encontro fortuito, casa. É muita coisa para falar. Tá faltando 1 minuto e 30. Peço o seguinte, vou salvar, vou deixar para vocês 24 horas. O pessoal do grupo fechado fica fechado lá no YouTube, fica para você quando quiser. Tem o material escrito aí e fica o convite para você, cara. Se quiser entrar na porra do grupo, pega 4 amigos, eu faço um preço diferente também. Eu tenho que fazer, quanto mais gente tiver, mais a gente vai passar. Vocês vão passar nessa porra. Me manda um direct quem quiser, meu telefone tá aí, tá? Vou botar aqui quem quiser direto aqui, já vou fechar já. Esse é meu telefone aí, anota essa bagaça aí. Galera, todo mundo vai passar. Amanhã teremos outra live, já tá na programação já, eu não sei qual é não. Eu acho que é Gecrim, né? Amanhã tem todo dia. Eu quero que você bota na tua cabeça. Todo dia vai ser 21h45. É meia hora, é a semana, é a nossa hora. Beleza? Dá também dica. Eu quero também que fala sobre isso semana que vem, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. Tá aumentando. Se der mais de 500 pessoas direto vendo, eu dou o curso pra vocês. Beleza, galera? Fui, hein? Valeu, abração.